Você vai ver agora imagens incríveis. O Jornal da Band revela segredos guardados há mais de 50 anos sobre seres de outros planetas que teriam visitado a Terra em naves espaciais. O arquivo secreto de discos voadores traz à luz filmes escondidos nos porões da KGB, Agência de Informações Soviética. Estamos a bordo de um MiG-23 da Força Aérea Soviética. O piloto tenta interceptar dois alvos desconhecidos. Nesse ponto, os dois objetos se sobrepõem. Em câmera lenta, fica claro que não são aeronaves convencionais ou aviões usados pela OTAN. O piloto perdeu contato visual com os objetos e nunca mais houve outro registro oficial. Eu fui oficial da inteligência soviética por mais de 30 anos. Em várias ocasiões interceptamos aeronaves que não se pareciam com nenhuma das que conhecemos. E pior, não pertenciam com certeza a nenhuma nação da Terra. Este outro filme também foi feito de um avião soviético, desta vez um MiG-25. É possível observar um caça americano muito próximo. Os dois voam lado a lado quando aparece um objeto vindo por trás das nuvens. De repente, o objeto não identificado desce e some. Parece evaporar. Não é segredo para ninguém que mandávamos aviões para o espaço aéreo russo e eles para o nosso. Mas nesse caso, nem os soviéticos nem os americanos tinham a menor ideia do que poderia ser esse terceiro objeto. Mais um filme gravado do cockpit de um avião soviético. 4 MiG-21 tentam interceptar uma aeronave desconhecida. O objeto, que parece um cilindro, voa muito rápido. No momento em que um MiG consegue se aproximar, o UFO acelera ainda mais e desaparece. Os pilotos disseram que o objeto alcançou uma velocidade 3 vezes maior que a do som em apenas 10 segundos. A simulação por computador mostra que o objeto era 2 vezes maior que o MiG-21. No início dos anos 70, um registro mais violento. Caças da Força Aérea Soviética tentaram abater uma nave que sobrevoava o território russo. No instante em que receberam a ordem de usar os mísseis, os aviões foram destruídos. Houve a tentativa de fazer parecer uma mera colisão entre aviões russos, mas as investigações provaram que eles foram abatidos por alguma coisa não identificada. Estes filmes foram liberados pelo Ministério da Defesa soviético pouco antes de Boris Yeltsin assumir o poder. Uma época em que muitos segredos foram revelados no Império Vermelho. Com o colapso da União Soviética, Moscou e o resto da Rússia viveram mudanças radicais. Era o fim do comunismo. Arquivos secretos até então guardados a 7 chaves ficaram vulneráveis. Muita gente que tinha contatos com o velho regime aproveitou a situação. O que você vai ver agora são imagens feitas com uma câmera escondida. Nelas é possível acompanhar a compra de documentos confidenciais da KGB. O local é uma fábrica na periferia de Moscou. Depois de uma rápida conversa, os negociantes vendem por $10 mil uma pasta de propriedade do Estado, incluindo relatórios sobre um acidente com um objeto não identificado. Houve um enorme caos quando a União Soviética se desintegrou. Era muito fácil para um agente com cérebro colocar as mãos num material como este e vendê-lo em outro país. Negociações semelhantes trouxeram à luz filmes ultra secretos feitos pelo Exército Vermelho. Você vai ver as incríveis imagens destes filmes e conhecer os documentos confidenciais da KGB nas próximas reportagens desta série.
Novas revelações do arquivo secreto de discos voadores. Na reportagem especial de hoje, você vai ver um filme impressionante. São imagens de um objeto voador não identificado encontrado numa floresta russa e estavam guardadas as 7 chaves nos porões da KGB, a agência de informações da antiga União Soviética. A equipe de produção do Channel 4 britânico que produziu a reportagem mostrou o filme para vários especialistas. Eles não encontraram qualquer indício de montagem. Em novembro de 1968, moradores de Sverdlovsk, na União Soviética, viram bolas de fogo cruzando o céu. Uma delas começou a cair e depois disso ouviu-se uma explosão. A história foi contada num livro do escritor russo Veniamin Vereshchagin. O jornal local registrou o fato com a versão oficial de explosão num depósito de grãos, mas mencionou que os moradores da região já tinham testemunhado luzes estranhas dias antes. Seria mais uma entre tantas histórias semelhantes, não fossem os boatos sobre a existência de um filme mostrando o local do acidente. Com a ajuda do escritor, o Channel 4 britânico conseguiu no mercado negro cópias desse material. A visão é de uma câmera no alto de um caminhão do exército soviético. Ao fundo, na floresta, algo que se parece muito com um disco semi-enterrado entre as árvores. Os soldados descem do caminhão liderados por um capitão. As tropas são recebidas por outro oficial. Soldados, oficiais e agentes à paisana cercaram o local para guardar ou para examinar o objeto. As imagens são muito claras. Tudo indica que foram usadas 2 câmeras. Uma portátil que começa a filmar em cima do caminhão e uma segunda vista aqui num tripé. Há uma constante troca de câmeras durante a filmagem, como se procurassem as melhores imagens ou se recebessem ordens de um superior. No início de 1969, um fazendeiro encontrou alguns vestígios estranhos numa floresta próxima de Sverdlovsk. 2 oficiais da KGB examinaram o local e o isolaram. Depois de uma profunda investigação da área, eles encontraram destroços de um objeto em forma de disco parcialmente enterrado. A partir das imagens do filme e com as informações do escritor russo, foi possível criar uma versão animada pelo computador de como os pesquisadores acreditam que tenha ocorrido o acidente. No começo, todos achavam que os destroços eram parte de alguma aeronave de ponta fabricada nos Estados Unidos ou Inglaterra. Mas depois de analisar o material, chegamos à conclusão que ele não tinha componentes conhecidos neste planeta. Foi então que outros vieram para transportar os destroços para uma base militar em Moscou. Em nenhum trecho do filme, os soldados tentam remover o objeto ou mostram seu interior. Neste ponto, um homem que devia ser um comandante da KGB dirige o câmera para que enquadre o disco. Por esse lado, é possível ver o homem com a câmera portátil filmando atrás ou dentro do disco. No entanto, esse trecho de filme não foi incluído nas latas a que a produção teve acesso. Nós sabíamos de algumas intenções dos russos depois que passamos a receber muitas informações falsas. Era um sinal claro de que eles estavam escondendo alguma coisa. Tudo indicava que haviam descoberto algo muito importante em Sverdlovsk e estavam tentando manter em segredo. Nesta pasta comprada por $10 mil estava um relatório secreto da KGB sobre a Operação Sverdlovsk. Este relatório descreve em detalhes o resgate do objeto. O documento menciona a queda do disco, os restos orgânicos e a existência do filme. Há também essa ordem secreta do Ministério de Defesa soviético pedindo apoio militar para uma determinada unidade. O número da unidade mencionada é o mesmo que aparece nos distintivos de alguns soldados do filme. O
filme era provavelmente manipulado somente por um seleto grupo de pessoas que sabiam da sua existência. Não há dúvida que grupos de inteligência e do exército de outros países estão juntando dados, seja no Brasil, na Austrália ou na Inglaterra. É claro que a KGB também coletava informações. E quando você monitora os céus, você encontra UFOs. Disso não tenho dúvida. Amanhã, a terceira reportagem especial sobre o arquivo secreto dos discos voadores. Você vai acompanhar os testes de especialistas para comprovar a veracidade do filme exibido hoje. Soldados do Exército Vermelho filmaram o objeto encontrado numa montanha da União Soviética. Será que o filme é mesmo verdadeiro? Na reportagem especial de ontem, o Jornal da Band mostrou imagens feitas pelo exército soviético no final da década de 60. O filme ficou escondido nos porões da KGB por 30 anos. A produção do Channel 4 britânico conseguiu uma cópia no mercado negro. Supostamente é o registro de um disco que caiu na região de Sverdlovsk, na antiga União Soviética. Mas será que o filme é mesmo verdadeiro? Cientistas e ufólogos pediram um exame detalhado. Os uniformes, por exemplo, estão corretos para a época? Será que o filme foi mesmo feito na União Soviética? Eu acho que ele merece uma análise mais minuciosa. O especialista em cinema, Sergei Goncharov, foi chamado para examinar a autenticidade do filme. Ele começa pelas latas e explica cada detalhe. Aqui o nome da empresa que fabricou o filme na cidade de Vernaslav e a inscrição A2, que é o tipo de película. Para Sergei, as latas são autênticas. O próximo passo é a análise do filme. Logo no início do filme, algumas inscrições em russo. Tem esta palavra, machala, que quer dizer começo. Na sequência, outras duas informações, o mês de março e o ano, 1969. Which is the month of March, 1969, letter G for year. Depois vem a palavra plumka, que em russo quer dizer emulsão ou película, seguida do número 267. O especialista destaca a próxima inscrição que aparece impressa no filme. Em cima, a palavra confidencial, o logotipo da KGB e embaixo, arquivo da KGB. Depois compara as marcas da película com as das latas. Aqui na borda do negativo estão as palavras em russo que querem dizer filme de segurança e tipo A2, que é a mesma informação que está na lata. O filme foi mostrado também ao pesquisador Paul Stonehill. Para ele, detalhes como as cores, a qualidade das imagens e os uniformes indicam que o filme é real. Vi muitos filmes produzidos nos anos 60, e este tem a mesma qualidade. Para mim, a sensação é que este filme não foi feito com a intenção de enrolar alguém. As armas e os uniformes usados pelos soldados que aparecem no filme foram cuidadosamente analisados. Robert Schoenig, especialista militar, explica que eles estão vestindo sobretudos de inverno, o que justificaria a pequena quantidade de insígnias. São todos membros de uma mesma unidade. É possível ver que usam armas do tipo AK. Até hoje, é o tipo de armamento mais usado pelo exército russo. É uma característica importante e consistente. Este jornalista, especializado em UFOs, ficou impressionado com a qualidade do filme. Mas alerta que, apesar de muito claro, poderia ser algum tipo de pista falsa da KGB.
Por que razão eu não sei, mas a KGB sempre foi notória em fazer isso. Podem também ter feito algum tipo de filme de treinamento, sei lá. Mas se ele for real, isso eu não tenho como julgar, é o melhor registro de um suposto acidente com UFOs e alienígenas que eu já vi. Será mesmo possível que os russos tenham encontrado uma nave alienígena há 3 décadas? E os eventuais ocupantes desta nave teriam sido achados? Estas imagens podem ser uma pista. Amanhã, as imagens mais inquietantes do arquivo secreto da KGB sobre discos voadores. O filme mostra o que parece ser a autópsia de um ser encontrado na nave. Você vai ver hoje outra revelação fantástica dos porões da KGB. É um filme feito com uma única câmera e dentro de uma sala. Os cientistas dissecam o cadáver de um ser estranho encontrado na nave que caiu numa floresta russa. Este filme também foi feito em março de 1969 e resgatado pela produção do Channel 4 britânico. As imagens mostram o exame de uma criatura que teria sido encontrada na nave de Sverdlovsky. A equipe tem 3 homens e uma mulher, todos com aventais brancos. Falam em russo e estão investigando um espécime. O líder da equipe descreve seus passos e as observações que estão fazendo. Depois de vários minutos assim, há uma mudança no ângulo da câmera. Agora o espécime é examinado mais detalhadamente. O tecido é difícil de cortar. Vamos tentar com um alicate de corte. Segurem nos 2 lados, por favor. Estou tentando cortar as costelas. Uma coisa branca aparece. O tecido é muito resistente. Agora me ajudem a abrir. Aquele instrumento. Não, o forceps. Estamos tirando esse pedaço. Escreva. Estamos tirando um órgão interno. Estou cortando uma membrana que parece uma pele interna. Vários instrumentos são usados para abrir e cortar o que o coordenador chama de tecido. Ele também descreve várias partes que estão sendo removidas e diz que nunca viu nada parecido. O ângulo da câmera muda de novo e finalmente os cientistas posam para a câmera com várias amostras da autópsia. Se o filme é autêntico, ele representa uma das maiores descobertas científicas de todos os tempos. Mas onde ele foi feito e o que aconteceu com o ser visto aqui? Através de documentos e papéis dos arquivos secretos da KGB, foi possível chegar a este local. Um laboratório do antigo Instituto de Pesquisas Biológicas, onde hoje funciona o Instituto Médico de Moscou. As mesas e o desenho da cerâmica no piso confirmam. É o mesmo lugar onde foi feito o filme. As experiências secretas deram lugar a aulas de anatomia para estudantes de medicina. Mas o porão do prédio ainda guarda vestígios de um passado misterioso. Quando o que acontecia aqui estava longe de fazer parte do domínio público. Em busca de mais informações sobre os profissionais envolvidos na cena da autópsia, foram encontrados esses documentos. 3 atestados de óbito datados de 24 de março de 1969, ou seja, uma semana depois de terem participado daquele exame. A causa da morte de todos é a mesma: hemorragia cerebral.
as possibilidades disso acontecer naturalmente são quase nulas. Mais um mistério que nunca será esclarecido. Na reportagem especial de amanhã, especialistas analisam o filme da autópsia. E você vai ver também a simulação por computador da estranha criatura de corpo inteiro. Um mergulho no arquivo secreto dos discos voadores. Na reportagem especial de hoje, técnicos examinam o filme da KGB que mostra a autópsia de um alienígena. Era mesmo uma equipe médica russa? Os procedimentos durante o exame estavam corretos? E como seria a imagem do alienígena de corpo inteiro? As respostas você vai ver agora. O filme foi mostrado para uma ex-tenente-coronel do Instituto de Patologia do Exército Americano. O primeiro detalhe que chamou a atenção da doutora Annette Ryan são as roupas usadas pela equipe médica. Eu notei que eles usam luvas de borracha, mas nenhum outro equipamento de proteção. Nem óculos, nem máscaras e, o que é pior, nenhum tipo de roupa contra a contaminação bacteriológica. E é evidente que não estão preocupados com isso. A doutora Annette Ryan analisou a seguir os procedimentos médicos. Para ela, as ferramentas utilizadas e a forma como foram manipuladas parecem corretas e pertinentes com a época em que foi feito o filme. O que acontece aqui é um procedimento que foi repetido várias vezes no filme. Eles removem um pedaço de material, supostamente um órgão. Depois o assistente coleta um pequeno pedaço e coloca num tubo de ensaio. É exatamente o que se faz em medicina legal ou em pesquisas científicas. Um pedaço do tecido é removido para posteriores análises. Para a doutora Ryan, trata-se realmente de uma equipe médica russa e as técnicas estão de acordo com as que eram praticadas na União Soviética nos anos 60. Este especialista em cinema confirma a autenticidade da película e explica o significado de algumas imagens que aparecem rapidamente durante o filme. Os chamados repiques que poderiam levantar a dúvida de uma possível montagem. Estes flash frames são pedaços de filme expostos acidentalmente quando se aperta 2 vezes seguidas o botão de start da câmera. O filme pode registrar então uma cena muito rápida para onde a câmera estiver apontando. Os repiques justificariam as imagens de pessoas que parecem não ter relação com as cenas filmadas, como este homem de uniforme. De uma maneira geral, o filme é visto com curiosidade e desconfiança pelos especialistas em UFOs. Tudo o que eu posso dizer é que o filme merece outras análises. Para mim é só uma hipótese, uma possibilidade. São poucas as informações sobre o ser dissecado, além daquelas descritas pelos patologistas e do nome dado à criatura pela KGB, o Pigmeu de Sverdlovsky. Mas o computador pode dar uma ideia de como ele se pareceria se tivesse sido resgatado intacto. Usando somente as imagens gravadas neste filme e um programa de escaneamento, os técnicos reconstruíram esse modelo gerado em 3D. Com um pouco de imaginação e algumas especulações da medicina legal, foi possível recriar o que esteve em poder dos soviéticos, o que pode ter sido um ser de outro planeta. Na reportagem especial de amanhã, você vai ver o misterioso acidente que destruiu uma floresta inteira na Sibéria no início do século e os avanços tecnológicos que teriam sido inspirados em tecnologia alienígena. No amanhecer do dia 30 de junho de 1908, habitantes da remota região de Tunguska, na Sibéria, viram incrédulos um objeto redondo e brilhante cruzar o céu com um rastro de luz. O objeto se chocou numa floresta de pinheiros, explodindo numa enorme bola de fogo.
Vários focos de incêndio continuaram por semanas, destruindo uma área de cerca de 10 mil quilômetros. Apesar de ter acontecido quase 40 anos antes das explosões atômicas de Hiroshima e Nagasaki, os resultados em Tunguska aterrorizaram tanto quanto os bombardeios da Segunda Guerra. As consequências foram a destruição de um território maior do que a cidade de Los Angeles ou Moscou. A aparição de Tunguska é às vezes chamada de o Roswell russo. As primeiras pesquisas mais sérias sobre o assunto na União Soviética aconteceram no governo de Stalin nos anos 40. Foi a partir daí que a KGB e os militares começaram a estudar os UFOs. A KGB, pelo que eu sei, nunca parou de estudá-los. Há quem diga que avanços como o telescópio Hubble e projetos de design futurista, como os caças invisíveis do exército americano, teriam sido inspirados em tecnologia alienígena resgatada de Roswell. Uma série de avanços tecnológicos foram parcial ou totalmente inspirados no que foi resgatado em Roswell. Acredito firmemente que essa tenha sido a fonte de inspiração para o design e a tecnologia aeroespacial. Mas será que os Estados Unidos foram o único país a se beneficiar deste tipo de desenvolvimento tecnológico? Ou o exército e os serviços secretos soviéticos usaram tecnologia alienígena recuperada em território russo? A KGB, além de zelar pela rigidez do regime comunista, teria acrescentado às suas tarefas a manipulação de tecnologia alienígena para o avanço do poder soviético? Se os russos de fato removeram um veículo extraterrestre, como parecem estar fazendo neste filme, eles sem dúvida se beneficiaram da sua tecnologia. Temos que admitir que são possibilidades fortes, mas poderia ser também uma cortina de fumaça. Afinal, sempre houve uma tradição desse tipo de estratégia de ambos os lados durante a Guerra Fria. Com o fim da Segunda Guerra, os Estados Unidos, nova potência mundial, se voltaram contra um novo rival, a União Soviética. A paranoia sobre uma potencial influência comunista tomou a forma de estranhos invasores de outros planetas. E os americanos foram bombardeados com dezenas de filmes de ficção científica que traziam sutis avisos contra a ameaça vermelha. Ao mesmo tempo, os militares americanos e soviéticos achavam os UFOs um assunto muito sério. Parece que no começo, ambos os lados pensavam que os objetos voadores fossem uma invenção do outro lado. Quantos segredos mais será que escondem os porões da KGB? Será que um dia saberemos a história completa sobre estes filmes intrigantes? São perguntas que, pelo menos por enquanto, ficam sem resposta. Os repiques justificariam as imagens de pessoas que parecem não ter relação com as cenas filmadas, como este homem de uniforme. De uma maneira geral, o filme é visto com curiosidade e desconfiança pelos especialistas em UFOs. Tudo o que eu posso dizer é que o filme merece outras análises. Para mim é só uma hipótese, uma possibilidade. São poucas as informações sobre o ser dissecado, além daquelas descritas pelos patologistas e do nome dado à criatura pela KGB, o Pigmeu de Sverdlovsky. Mas o computador pode dar uma ideia de como ele se pareceria se tivesse sido resgatado intacto. Usando somente as imagens gravadas neste filme e um programa de escaneamento, os técnicos reconstruíram esse modelo gerado em 3D. Com um pouco de imaginação e algumas especulações da medicina legal, foi possível recriar o que esteve em poder dos soviéticos, o que pode ter sido um ser de outro planeta.
Na reportagem especial de amanhã, você vai ver o misterioso... Vários focos de incêndio continuaram por semanas, destruindo uma área de cerca de 10 mil quilômetros. Apesar de ter acontecido quase 40 anos antes das explosões atômicas de Hiroshima e Nagasaki, os resultados em Tunguska aterrorizaram tanto quanto os bombardeios da Segunda Guerra. As consequências foram a destruição de um território maior do que a cidade de Los Angeles ou Moscou. A aparição de Tunguska é às vezes chamada de o Roswell russo. As primeiras pesquisas mais sérias sobre o assunto na União Soviética aconteceram no governo de Stalin nos anos 40. Foi a partir daí que a KGB e os militares começaram a estudar os vulcos. A KGB, pelo que eu sei, nunca parou de estudá-los. Há quem diga que avanços como o telescópio Hubble e projetos de design futurista, como os caças invisíveis do exército americano, teriam sido inspirados em tecnologia alienígena resgatada de Roswell. Uma série de avanços tecnológicos foram parcial ou totalmente inspirados no que foi resgatado em Roswell. Acredito firmemente que essa tenha sido a fonte de inspiração para o design e a tecnologia aeroespacial. Mas será que os Estados Unidos foram o único país a se... E dentro de uma sala, os cientistas dissecam o cadáver de um ser estranho encontrado na nave que caiu numa floresta russa. Este filme também foi feito em março de 1969 e resgatado pela produção do Channel 4 britânico. As imagens mostram o exame de uma criatura que teria sido encontrada na nave de Sverdlovsky. A equipe tem 3 homens e uma mulher, todos com aventais brancos. Falam em russo e estão investigando um espécime. O líder da equipe descreve seus passos e as observações que estão fazendo. Depois de vários minutos assim, há uma mudança no ângulo da câmera. Agora o espécime é examinado mais detalhadamente. O tecido é difícil de cortar. Vamos tentar com um alicate de corte. Segurem nos 2 lados, por favor. Estou tentando cortar as costelas. Se tivesse sido resgatado intacto, usando somente as imagens gravadas neste filme e um programa de escaneamento, os técnicos reconstruíram esse modelo gerado em 3D. Com um pouco de imaginação e algumas especulações da medicina legal, foi possível recriar o que esteve em poder dos soviéticos, o que pode ter sido um ser de outro planeta. Na reportagem especial de amanhã, você vai ver o misterioso acidente que destruiu uma floresta inteira na Sibéria no início do século e os avanços tecnológicos que teriam sido inspirados em tecnologia alienígena. No amanhecer do dia 30 de junho de 1908, habitantes da remota região de Tunguska, na Sibéria, viram incrédulos um objeto redondo e brilhante cruzar o céu com um rastro de luz. O objeto se chocou numa floresta de pinheiros, explodindo numa enorme bola de fogo. Vários focos de incêndio continuaram por semanas, destruindo uma área de cerca de 10 mil quilômetros. Apesar de ter acontecido quase 40 anos antes das explosões atômicas de Hiroshima e Nagasaki. Manter em segredo. Nesta pasta comprada por $10 mil estava um relatório secreto da KGB sobre a Operação Sverdlovsky. Este relatório descreve em detalhes o resgate do objeto. O documento menciona a queda do disco, os restos orgânicos e a existência do filme.
Há também essa ordem secreta do Ministério de Defesa soviético pedindo apoio militar para uma determinada unidade. O número da unidade mencionada é o mesmo que aparece nos distintivos de alguns soldados do filme. O filme era provavelmente manipulado somente por um seleto grupo de pessoas que sabiam da sua existência. Não há dúvida que grupos de inteligência e do exército de outros países estão juntando dados, seja no Brasil, na Austrália ou na Inglaterra. É claro que a KGB também coletava informações. E quando você monitora os céus, você encontra UFOs. Disso não tenho dúvida. Amanhã, a terceira reportagem especial sobre o arquivo secreto dos discos voadores. Você vai acompanhar os testes de especialistas para comprovar a veracidade do filme exibido hoje. Soldados do Exército Vermelho filmaram o objeto encontrado numa montanha da União Soviética. Será que o filme é mesmo... Ações do escritor russo, foi possível criar uma versão animada pelo computador de como os pesquisadores acreditam que tenha ocorrido o acidente. No começo, todos achavam que os destroços eram parte de alguma aeronave de ponta fabricada nos Estados Unidos ou Inglaterra. Mas depois de analisar o material, chegamos à conclusão que ele não tinha componentes conhecidos neste planeta. Foi então que outros vieram para transportar os destroços para uma base militar em Moscou. Em nenhum trecho do filme, os soldados tentam remover o objeto ou mostram seu interior. Neste ponto, um homem que devia ser um comandante da KGB dirige o câmera para que enquadre o disco. Por esse lado, é possível ver o homem com a câmera portátil filmando atrás ou dentro do disco. No entanto, esse trecho de filme não foi incluído nas latas a que a produção teve acesso. Nós sabíamos de algumas intenções dos russos depois que passamos a receber muitas informações falsas. Era um sinal claro de que eles estavam escondendo alguma coisa. Tudo indicava que haviam descoberto algo muito importante em Sverdlovsk e estavam tentando manter em segredo. Nesta pasta comprada por $10 mil estava um relatório secreto da KGB sobre a Operação Sverdlovsk. Este relatório descreve em detalhe... Filme algumas inscrições em russo. Tem esta palavra, machala, que quer dizer começo. Na sequência, outras duas informações. O mês de março e o ano, 1969. Which is the month of March, 1969, letter G for year. Depois vem a palavra plumka, que em russo quer dizer emulsão ou película, seguida do número 267. O especialista destaca a próxima inscrição que aparece impressa no filme. Em cima, a palavra confidencial, o logotipo da KGB e embaixo, arquivo da KGB. Depois compara as marcas da película com as das latas. Aqui na borda do negativo estão as palavras em russo que querem dizer filme de segurança e tipo A2, que é a mesma informação que está na lata. O filme foi mostrado também ao pesquisador Paul Stonehill. Para ele, detalhes como as cores, a qualidade das imagens e os uniformes indicam que o filme é real. Vi muitos filmes produzidos nos anos 60, e este tem a mesma qualidade. Para mim, a sensação é que este filme não foi feito com a intenção de enrolar alguém. As armas e os uniformes usados pelos soldados que aparecem no filme, como parecem estar fazendo neste filme, eles sem dúvida se beneficiaram da sua tecnologia. Temos que admitir que são possibilidades fortes, mas poderia ser também uma cortina de fumaça. Afinal, sempre houve uma tradição desse tipo de estratégia de ambos os lados durante a Guerra Fria. Com o fim da Segunda Guerra, os Estados Unidos, nova potência mundial, se voltaram contra um novo rival, a União Soviética. A paranoia sobre uma potencial influência comunista tomou a forma de estranhos invasores de outros planetas. E os americanos foram bombardeados com dezenas de filmes de ficção científica que traziam sutis avisos contra a ameaça vermelha.
Ao mesmo tempo, os militares americanos e soviéticos achavam os UFOs um assunto muito sério. Parece que no começo, ambos os lados pensavam que os objetos voadores fossem uma invenção do outro lado. Quantos segredos mais será que escondem os porões da KGB? Será que um dia saberemos a história completa sobre estes filmes intrigantes? São perguntas que, pelo menos por enquanto, ficam sem resposta. O UFO acelera ainda mais e desaparece. Os pilotos disseram que o objeto alcançou uma velocidade 3 vezes maior que a do som em apenas 10 segundos. A simulação por computador mostra que o objeto era 2 vezes maior que o MiG-21. No início dos anos 70, um registro mais violento. Caças da Força Aérea Soviética tentaram abater uma nave que sobrevoava o território russo. No instante em que receberam a ordem de usar os mísseis, os aviões foram destruídos. Houve a tentativa de fazer parecer uma meta. É possível observar um caça americano muito próximo. Os dois voam lado a lado quando aparece um objeto vindo por trás das nuvens. De repente, o objeto não identificado desce e some. Parece evaporar. Não é segredo para ninguém que mandávamos aviões para o espaço aéreo russo e eles para o nosso. Mas nesse caso, nem os soviéticos nem os americanos tinham a menor ideia do que poderia ser esse terceiro objeto. Mais um filme gravado do cockpit de um avião soviético. 4 MiG-21 tentam interceptar uma aeronave desconhecida. O objeto, que parece um cilindro, voa muito rápido. No momento em que um MiG consegue se aproximar, estamos a bordo de um MiG-23 da Força Aérea Soviética. O piloto tenta interceptar 2 alvos desconhecidos. Nesse ponto, os 2 objetos se sobrepõem. Em câmera lenta, fica claro que não são aeronaves convencionais ou aviões usados pela OTAN. O piloto perdeu contato visual com os objetos e nunca mais houve outro registro oficial. Eu fui oficial da inteligência soviética por mais de 30 anos. Em várias ocasiões, interceptamos aeronaves que não se pareciam com nenhuma das que conhecemos. E pior, não pertenciam com certeza a nenhuma nação da Terra. Este outro filme também foi feito de um avião soviético, desta vez um MiG-25. Você vai ver agora imagens incríveis. O Jornal da Band revela segredos guardados há mais de 50 anos sobre seres de outros planetas que teriam visitado a Terra em naves espaciais. O arquivo secreto de discos voadores traz à luz filmes escondidos nos porões da KGB, Agência de Informações Soviética. Colisão entre aviões russos, mas as investigações provaram que eles foram abatidos por alguma coisa não identificada. Estes filmes foram liberados pelo Ministério da Defesa soviético pouco antes de Boris Yeltsin assumir o poder. Uma época em que muitos segredos foram revelados no Império Vermelho. Com o colapso da União Soviética, Moscou e o resto da Rússia viveram mudanças radicais. Era o fim do comunismo. Arquivos secretos até então guardados a 7 chaves ficaram vulneráveis. Muita gente que tinha contatos com o velho regime aproveitou a situação. O que você vai ver agora são imagens feitas com uma câmera escondida.